A minha saudação a todos os irmãos, a todos que vêm me acompanhando nessa jornada, de pregações do Evangelho, onde aqui eu venho trazendo para a meditação de todos um Evangelho que eu creio que é dentro das Escrituras, é um Evangelho inspirado. Então, hoje eu quero trazer um assunto muito bom, um assunto que pode até te espantar, pode até trazer espanto para você, mas eu posso te dizer, não fique espantado, só medite, como disse Davi, meditar na lei de dia e de noite. Sabe, a gente tem que ouvir pregações do Evangelho e colher o que é bom, e ver se aquilo concorda com as Escrituras, se aquilo está dentro dos requisitos de Deus, que é a sua palavra. Se não tiver, você põe para o lado. Não aceite isso, não tome isso para você, porque senão você vai se atrapalhar todinho mais adiante, mais na frente. Então eu quero trazer esse assunto para você, e isso é acerca do Espírito Santo, Quem é o Espírito Santo? O que ele faz, Ele foi dado para que propósito, para que motivo? Então, eu quero trazer isso para você, mas primeiramente nós vamos ler duas escrituras e eu quero juntar essas duas escrituras e mostrar para você, que esse Espírito Santo, ele vem para o ser humano para uma mudança, para uma transformação, para colocar a pessoa no caminho correto, que ele é o guia. Então, nós vamos fazer uma oração logo após. O irmão Felipe vai ler essas duas escrituras, e nós vamos passar a meditar sobre isso. Eu peço a atenção de você, porque muitas das vezes a gente não dá atenção com reverência àquilo que está sendo dito através do Espírito de Deus e passa por alto, A gente não consegue entender. Por isso eu peço a tua atenção, ouça com atenção e veja que isso é, na realidade, um passear na Bíblia, É um caminhar nas Escrituras. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vamos fazer uma oração e logo após o irmão Felipe vai ler São João, o versículo 16 e 17, tá? 16 e 17. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para mostrar algo acerca das Escrituras para os meus irmãos, para aqueles que têm dado crédito naquilo que o Senhor me inspira a falar. Eu creio, Senhor, que pode ser de bom proveito a quem dá crédito. Pode ser sim. Então ajuda a todos a ouvirem com reverência, com humildade, com mansidão e colher o que é bom para a vida deles. E aquilo, Senhor, que não agradar aqueles que vão ouvir, ajuda-os da mesma forma e também me ajuda. Então toma esse indigno servo que está aqui, unge com teu Espírito e deixa acontecer como aconteceu nas Escrituras, que os filhos santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E é o que eu quero nesta hora, Senhor, falar inspirado pelo Espírito Santo. Que não sejam meus pensamentos, as minhas ideias, os meus arrazoamentos, a minha interpretação, mas que seja o teu Espírito. Isso eu imploro a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então o irmão Felipe vai ler São João, capítulo 14, versículo 16 e 17, e depois ele vai ler outra escritura, ele vai citar aí o capítulo e o versículo, e nós vamos unir essas duas escrituras para meditar acerca desse Espírito Santo.
e o que ele faz na vida da pessoa, né? E a maneira que ele vem. Agora, veja bem, eu quero trazer isso bem calma para mostrar para você que o Espírito Santo de Deus, ele é santo, né? A palavra já diz, Espírito Santo. E de forma nenhuma, esse Espírito Santo vem para morar num coração que não se submete a ele, né? Que não é submisso a ele. Por isso, todo ser humano, todos aqueles que se dizem cristão, deveriam se submeter a esse Espírito Santo, tá? Então nós vamos ler a Escritura e vamos trazer isso para nós meditar. Bom, Felipe. João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Ele vai ler outra escritura e nós vamos unir essas duas escrituras aí e trazer acerca desse Espírito Santo. João 1:32. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Amém. Veja bem. Olha o que Jesus Cristo falou. Eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece. Mas vós o conheceis, porque estará convosco e habitará em vós. Vejam bem, primeiramente, a Bíblia relata e mostra enfaticamente, exatamente, que Deus é Espírito, né? Deus é Espírito. E o Espírito de Deus é santo. Em Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, né? Não é isso? E Jesus Cristo falou para aquela mulher no poço de Jacó, aquela prostituta, né? Ele disse, porque Deus é Espírito e ele procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Agora, vamos lá, nas duas escrituras. Eu quero trazer primeiramente, assim, um dos maiores eventos que já houve na Terra, né? Por que não falar o maior evento que houve na Terra, né? Ligando com aquele que Cristo foi morto no Calvário, né? Aquele evento da morte de Cristo. Mas veja bem, vamos colocar isso assim. Um dos maiores eventos, ou o maior evento que aconteceu na Terra foi ali no Rio Jordão. Quando João Batista batizou a Jesus Cristo, primeiramente, veja só isso aqui. João Batista disse, importa que tu venha a mim para eu te batizar, sendo que eu não sou digno nem de tirar, né, o fio das tuas sandálias, né? Mas Jesus disse assim, importa que se cumpra todas as escrituras. Muitas pessoas não sabem por que Jesus Cristo teve que receber, né, esse batismo nas águas por João, né? E isso para se cumprir as escrituras. Muitas pessoas não sabem disso. O próprio Jesus Cristo, ele veio como Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sacrificial. E na lei
o cordeiro, antes de ser sacrificado, ele tinha que ser lavado, né? Guardado por 7 dias, e assim era várias coisas tinham que ser feitas. Então, ele era o Cordeiro de Deus, ele tinha que ser lavado, né? Tinha que ser banhado, né? Antes do sacrifício. Mas vejam, eu quero colocar assim, o maior evento que aconteceu na face da terra foi esse. Depois de Jesus ter sido batizado por João, quando a Bíblia diz que saiu da água, e João viu o Espírito Santo de Deus em forma de uma pombinha pousar sobre o Cordeiro de Deus, sobre Cristo. Sabe, ali foi a eternidade e o tempo se unindo. Ali foi Deus e o homem se unindo. Ali foi o próprio Deus tomando forma humana. Você sabia disso? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem forma de uma pombinha, né? Pousou sobre Cristo. Então, o próprio Deus que se manifestou ali, e João viu em forma de uma pombinha pousando sobre o Cordeiro de Deus, sobre Cristo, o corpo que ele mesmo formou no ventre de Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18. Estando Maria desposada de José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, se Deus é Espírito, e é o Espírito Santo, e estava sobre o abismo, face da terra no princípio. Então, esse Deus, esse Espírito Santo, que veio num corpo de carne para conversar com Abraão, né, nos cavalhares de Manre, e Abraão chamou de Eloí, ele mais 2 anjos, Abraão chamou de Eloí, que quer dizer, aquele que existe por si próprio, o autossuficiente, o que existe por si mesmo, o todo-poderoso. Então, esse é o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, João viu na forma de uma pombinha pousar sobre aquele corpo de Jesus, que ele mesmo deu um nome a esse corpo. Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 26, se eu não me engano, no continuar da leitura do 18 em diante, né? E ela teria um filho, por-lhe o nome de Jesus, né? Maria. Então vejam bem, você lê Mateus capítulo 1 do 18 em diante, você vai entender do que eu estou falando, você vai compreender, né? Então, o que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus é o Espírito Santo, a gente não pode mudar isso. Paulo, em Efésios capítulo 1, ele chegou a dizer, há um só Espírito. Então, não há 2 Espíritos Santos. Não há 2 Espíritos Santos. Você entendeu? Então, quando Jesus Cristo disse, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis. Quando ele disse outro Consolador, ele não queria dizer um outro Espírito. Por quê? O próprio Deus, na forma do Espírito Santo, estava com eles ali. Um corpo de carne, os consolando, os ajudando. E agora ele viria na forma de Espírito para consolá-los. Por isso que ele disse, e está convosco e habitará em vós. Então, não tem como fugir disso. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e um Espírito. E esse foi quem Cristo foi, eu rogo ao Pai. O corpo, Jesus, né, que foi criado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus, agora diz, eu rogo ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Por quê? Não seria outro Espírito Santo, seria o próprio Espírito Santo que
Estava em Jesus, mas ele num corpo de carne, ele estava com eles. Você está entendendo? Num corpo de carne estava com eles, consolando, mostrando a verdade. Mas por que ele falou outro Consolador, outro Espírito Santo? Não. Seria ele mesmo na forma de Espírito. Entenda isso. Não confunda as coisas. Por isso eu estou mostrando que esse Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo. Entendeu? Cristo é o Espírito Santo. Né? Lucas testemunhou disso. Lucas capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano, 11 e 16, ele diz: na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, Cristo é Jesus, Cristo é o Espírito Santo, Cristo é Deus. Você está entendendo? A gente não pode dividir Deus em três partes. Mas vamos aqui. Então veja bem, conseguimos entender que esse Espírito Santo é o próprio Deus, em forma de Espírito, que seria dado, né? Agora, falamos daquele evento, e vamos continuar. Quando Deus se uniu no corpo de carne ali, chamado Jesus, ali foi Deus e o homem se unindo. Ali foi a eternidade e o tempo se unindo, né? E depois dali, a Bíblia mostra que o Espírito Santo dirigiu o Cordeiro, a Jesus, a ser tentado no deserto por Satanás, né? E aconteceu daquilo que mostra Mateus capítulo 4, né? Do diabo tentar Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, faz com que essas pedras virem pães. Ele já estava com 40 dias e 40 noites jejuando ali. Mas vejam bem, agora, foi prometido esse Espírito vir agora e habitar em seres humanos, em homens, generalizando, homens e mulheres. Você está entendendo? Foi prometido. E esse Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. E o mundo não conhece. É aqui onde eu quero chegar. O mundo não conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Estará convosco e habitará em vós. Né? Agora, veja bem. Depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, e quando ele apareceu lá no Monte das Oliveiras e deu as últimas coordenadas, o ide, para os apóstolos, né? Ele ascendeu ao céu. Mas ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Agora eu pergunto para você, será que esse poder do alto seria diferente daquela promessa que ele fez do Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade? Será que seria diferente? Ou esse poder do alto não seria esse Espírito prometido para guiar em toda a verdade? Ora, irmão, é nisso que muitos teólogos, eruditos nas Escrituras, cientistas da Bíblia, não conseguem entender. Mas quando Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, eles passaram ali 7 dias, se eu não me engano, e no capítulo 1 de Atos, eles estavam ali no cenáculo e viram um vento veemente, impetuoso, os cercou ali, cercou as 120 pessoas ali que estavam ali, né? E viram, né, línguas de fogo, labaredas de fogo. Não era outro idiomas, eram línguas de fogo, labaredas de fogo. A mesma labareda de fogo que apareceu para Moisés na sarça ardente. A mesma labareda de fogo que apareceu para Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Entendeu? Agora se repartiu em 120 línguas de fogo e pousou sobre aqueles que estavam ali. E quando eles saíram pregando o Evangelho. Saíram mostrando a verdade da Bíblia para aqueles que estavam ali. Que a Bíblia diz
que eram várias nações, pessoas de várias nações que estavam ali. Então vejam bem, esse espírito de poder, o espírito que viria para dirigir, o espírito que viria para guiar, que Jesus disse que estaria convosco, estará em vós, e o mundo não conhece, agora estava ali sendo cumprido, né, no cenáculo. O próprio Deus, o próprio Cristo se repartindo ali em forma de espírito, labaredas de fogo, línguas de fogo, e pousando sobre 120 ali no cenáculo. Não era outra coisa a não ser o próprio Deus fazendo isso. Agora, aqui no Jordão, era Deus em um homem, Jesus, né? Para cumprir o propósito do sacrifício na cruz do Calvário. Agora, aqui no cenáculo, era Deus em homens, né? Dando continuidade naquilo que aconteceu no Jordão. Agora é Deus em homens aqui, para dar também continuidade naquele ministério que esse Cristo deixou na terra. Entendeu? Agora, veja bem, esse Espírito Santo que tomou o controle daquelas pessoas que estavam no cenáculo e os levou a darem testemunhos dentro das Escrituras e os apóstolos a pregarem a palavra, nós vamos ver isso no livro de Atos, né? Atos dos apóstolos, que poderia muito bem ser Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Porque, veja bem, o mesmo que Cristo fez, ou que o Espírito de Deus fez através do corpo Jesus, né? Fez em corpos de seres humanos ali no cenáculo, quando pousou sobre eles. Agora veja bem, eu quero deixar algo bem claro aqui, acerca desse assunto. Quando João viu o Espírito Santo na forma de pombinha, pousando sobre Cristo, Deus ali também mostrou algo tremendo ali. Ele mostrou algo tremendo. Ele mostrou a sua natureza, né? A sua natureza através de duas formas. Através de duas naturezas de seres, de animais, né? Que as naturezas eram idênticas. Veja, quando ele se mostrou no céu, foi como uma pombinha. Se você for ver a natureza da pombinha, ela não tem fel. A pombinha não tem fel. Nós vamos chegar nisso aí. E quando ele quis se mostrar sua natureza através de um animal na terra, foi de um cordeiro, de uma ovelha. E a ovelha é mansa, né? A ovelha, ela não tem poder de proteção, de autoproteção. A cobra tem, que é o veneno, o cavalo tem, que é o coice, mas a ovelha não. Então veja as duas naturezas que ele quis mostrar ali, através daquele maior evento que houve na terra, uma pombinha e o cordeiro, as duas naturezas se encaixando. Sabe, meu irmão, as pessoas não entendem isso, ou não querem entender. O próprio Jesus Cristo nos trata como ovelhas. Ele chegou a dizer: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, mas não ouvem a dos estranhos. Então, nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Agora, vejam bem, a natureza da ovelha é ser mansa, ser humilde, ser simples. Ela é tosquiada, tirada a lã, depois solta no campo e vai pulando, dando cambalhotas, alegre, entendeu? Mas tiraram dela aquilo que é de mais precioso para ela, que é a lã. E naturalmente, ela tem aquilo, é dela, mas é tirada. E a pombinha não tem fel, não tem amargura. Então veja como Deus se mostrou
através de duas naturezas de dois animais que se encaixam, que fundem, né? Que podem unir-se. Então vejam bem, hoje o mundo não conhece esse Espírito Santo. O mundo não sabe a maneira que ele trabalha. O mundo não sabe a maneira que esse Espírito Santo atua. E por que não dizer o mundo religioso, o mundo da sociedade, o mundo político, aqueles que formam a civilização, não conhecem esse Espírito Santo, porque o próprio Cristo chegou a dizer que o mundo não conhece. Agora, você só passa a conhecer o que é esse Espírito Santo e para que ele foi dado quando você obtém ele. Quando você recebe esse Espírito Santo na tua alma, na minha alma. E o que esse Espírito Santo faz? Agora você já pensou? Se não fosse um cordeiro ali, né? A representação aqui na terra não fosse um cordeiro, fosse um lobo, jamais o Espírito Santo ia pousar. Porque tinha que ser duas de natureza idênticas. Simples, humilde. Você está entendendo? Veja, meu irmão, a forma que Deus se mostrou no Rio Jordão. Mas depois que esse Cordeiro de Deus foi levado como uma ovelha muda ao matadouro e morreu, foi sepultado e ressuscitou depois de sua morte, sepultamento e ressurreição para a nossa justificação, nós temos que conhecer o que é esse poder vivificador, o que é esse poder de ressurreição de Deus. É o próprio Espírito Santo que viria agora, porque o corpo, Jesus, que foi glorificado, ele atravessou a parede e disse: Tomé, pega aqui e vê, tu tá teimando, rapaz, tu é muito teimoso, e tá duvidando, vê se não é carne e sangue. Você está entendendo? Então ele recebeu o corpo glorificado e ascendeu aos céus, porque carne e sangue não é do reino dos céus. Então Jesus ascendeu aos céus num corpo glorificado, e disse Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 15, e ele está à destra de Deus fazendo propiciação por nós, o Cordeiro de Deus. Mas o Espírito, veja, se cumprindo aqui o que Jesus Cristo falou, mas o Espírito Consolador seria dado depois da morte do Cordeiro. Porque foi um pacto, meu irmão. Esse pacto foi partido no meio. Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Cristo agora estava ali pendurado na cruz, o propiciatório de Deus, partido. E Deus pegou aquela forma corpórea e colocou à sua destra. E o Espírito deu à sua igreja. Por isso, o que ele prometeu aqui em São João, capítulo 14, cumpriu-se no cenáculo. O próprio Espírito Santo, o Espírito que estava nele, o Consolador, que não era na realidade outro, mas era o seu próprio Consolador. O seu próprio Espírito, agora dentro do coração de homens no cenáculo, para dar continuidade às obras de Cristo. Por isso que todos os apóstolos, cheios do Espírito Santo, fizeram o que Cristo fez no corpo de carne. Fizeram o que Jesus Cristo fez, o Deus, o homem, num corpo de carne. E nós, meu irmão, estamos agora 2000 anos além daquele sacrifício. Não há mais esse Espírito Santo. Não há mais esse Espírito de Deus para entrar no coração do ser humano e o transformar e mostrar a Bíblia, mostrar quem é o Deus da Bíblia. Porque esse Espírito Santo viria para dar testemunho de Deus, de Cristo. Você está entendendo? Então, hoje, nós estamos há 2000 anos além da cruz. Seria diferente? Não.
Hoje é que tem que ser da mesma forma que foi lá, no dia de Pentecostes. E no livro de Atos. Não é outro Espírito Santo. Não. É o Espírito de Deus, que agora, nesses últimos dias, viria para pousar sobre o coração daquelas ovelhinhas predestinadas, que aceitariam a mensagem da hora, para uma mudança, para uma convivência com Deus, para conhecer as Escrituras, porque é o próprio Espírito Santo que escreveu a Bíblia. E quando o próprio Espírito de Deus te mostra as Escrituras, como ela é, sem tirar ou colocar um tio, você passa a ver quem é o Deus da Bíblia. É o próprio Cristo, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. Não são três pessoas. Você está entendendo? Então veja, esse Espírito Santo em você, em mim, nos guiará em toda a verdade, sem errar uma vírgula, um tio. Mas também mudaria a nossa natureza, ou muda a nossa natureza. E nos faz crer em toda a palavra. Como disse Jesus Cristo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu digo para você, se você não tem esse Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus em você, eu digo com toda a segurança, com toda a certeza, você está perdido, você está perdida. Um dia você vai prestar conta com Deus por rejeitá-lo. Agora, esse Espírito Santo não é uma manufaturação daquilo que aconteceu no livro de Atos. Não. É a semente original. É a coisa original, correta. Não é uma imitação, é o original. De imitação nós temos muito. O diabo imita o Espírito de Deus em tudo. Mas ele não consegue de maneira nenhuma levar uma pessoa a conhecer a palavra em sua essência. Como ela é. Você está entendendo? Então, sem esse Espírito de Deus, nós estamos perdidos. Não há diploma de teologia, não há conhecimento científico, teológico, não há PhD, doutorado em divindade, formado em teologia, formado em escatologia e exegese. Não há essas coisas sem o Espírito Santo. Essas coisas são podres. Sem o Espírito Santo, é como disse Paulo, é um esterco. Porque Paulo foi ensinado por Gamaliel a teologia da Bíblia, de Gênesis até Malaquias. E foi ensinado por um professor eloquente, um homem erudito, conhecido, um príncipe em Israel, um sacerdote, um sumo sacerdote. Paulo ia ser um sumo sacerdote. Mas ele disse, depois dele receber o poder do alto, do caminho de Damasco, ele disse, tudo que eu aprendi do homem eu coloquei como esterco. Para mim não serve. Teologia do homem, conhecimento científico, teológico é do homem, não tem Espírito Santo. Me mostra na Bíblia se Deus alguma vez levantou um profeta ou um apóstolo de um seminário teológico. Ele teve que tirar tudo de Paulo, ele teve que tirar do Velho Testamento tudo, toda a ciência que Moisés conheceu no Egito. Ele não precisa do conhecimento humano. O que Deus precisa é de um coração completamente rendido a Ele, que o deixe levar no caminho da palavra, no caminho da verdade, e o conduza nesse caminho. Por mais que os obstáculos sejam fortes, as tribulações venham para querer tirá-lo desse caminho. Por mais que as coisas venham sobre ele, como se o mundo estivesse caindo em sua cabeça, mas ele, com esse Espírito Santo, ele suporta, ele vence, como Paulo.
Paulo chegou a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem hoje poderia suportar o que Paulo suportou? Quem hoje poderia viver o que Paulo viveu? Sem o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Agora vejam bem, quando eu disse de natureza, o Espírito de Deus nunca, hoje, vai pousar em um coração cheio de interpretação, cheio de conhecimento teológico, humanístico, vindo de algo que na realidade é escriturístico. Sabe, meu irmão, nós precisamos desse Espírito Santo, você precisa desse Espírito Santo, eu preciso desse Espírito Santo para nos conduzir. E a evidência de se ter esse Espírito Santo não é falar em línguas, porque até o diabo fala em línguas. Nós vemos hoje no mundo muitas pessoas que se diz ter Jesus Cristo, muitas pessoas que se diz ter Deus na vida, ter o Espírito Santo em seu coração, fala em língua na igreja, mas quando sai da igreja é murmurando, é criticando o vizinho, é chamando palavrão, é contando piadas sujas, é enganando os outros. Isso não é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo viria para nos dirigir em toda a verdade, então é em toda a verdade. É o testemunho completo, seguro de Deus. Nós, sem o Espírito Santo, nós estamos perdidos, a derivas, na mão do anticristo, de Satanás. Quando Paulo falou aos Filipenses capítulo 2, ele diz: mas ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensa de pecados, fazendo o desejo da carne e cumprindo com os pensamentos da mente em obras. E éramos por natureza filhos da ira, mas ele, por sua graça, nos vivificou, nos deu a vida, e nós só podemos ter vida, ressuscitar dessa morte espiritual, se o Espírito de Deus entrar dentro do nosso coração, para mudar nossos pensamentos, para mudar nossa caminhada. Você passa a ter uma natureza do cordeiro, uma natureza de ovelha. Você será humilde, você será simples, você será um filho de Deus, uma filha de Deus, cheia do Espírito Santo, em submissão à palavra, em submissão a Deus, meu irmão. Mas o que nós vemos hoje? Pessoas dizendo ser cristão e fazendo o contrário daqui dos requisitos de Deus. Isso não é o Espírito Santo. Pastores dizendo ser cristãos, dizendo ser ministro de Cristo, agindo completamente ao contrário do que aqueles que receberam o Espírito Santo agiram. Não é conhecimento humano, não é dinheiro. O próprio Paulo, cheio do Espírito Santo, em 1 Timóteo capítulo 6, ele chega a dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, de todos os males, é a raiz de todos os males. E ele chega a dizer também que muitos se apostatariam na fé, tendo a piedade por causa de ganho, por causa de dinheiro, por causa de frotas, de carros caros, por causa de dinheiro no banco, milhões e milhares, venderam a sua primogenitura como Esaú. Mas próprio Paulo chegou a dizer a Timóteo: foge disso, Timóteo. E eu digo para você: foge disso, ministro. Foge disso, obreiro. Foge disso, você que se diz ser cristão. Leva uma vida completamente simples e humilde na presença de Deus. E Ele te guiará em toda a verdade. Sabe, eu sei que muitas das vezes eu penso que se torna difícil as pessoas ouvirem isso e aceitarem. Mas veja o que nós vemos hoje. É o Espírito Santo de Deus, as igrejas ricas. É o Espírito Santo de Deus, pastores milionários. É o Espírito Santo de Deus, templos luxuosos. É o Espírito Santo de Deus, obreiros com dinheiro da Suíça, usufruindo de luxúrias. Isso é o Espírito Santo de Deus. Ora, meu irmão, pare para pensar. Veja o que é o Espírito Santo na vida de um homem como Pedro e João, apóstolos de Jesus Cristo, que receberam o Espírito
neles. Pedro era um ignorante, era um homem raivoso, pegou a espada, cortou a orelha de Malco, queria defender Cristo na espada, na força. Não. Mas quando ele recebeu aquele Espírito de verdade, que passou a guiar em toda a verdade, e agora eles foram, Pedro e João, no templo chamado Formosa, a porta do templo chamado Formosa, e tinha um coxo que era posto todo dia lá para pedir esmola. Veja o que aconteceu. Quando aquele coxo levantou sua cuia, o seu caneco ou algo assim, para pedir esmola para os dois, eles fixaram seus olhares naquele homem, e ele disse: dá uma esmola para mim. Pedro e João disseram: olha, nós não temos prata, não temos ouro, na verdade nós não temos nada, deixamos tudo por Cristo, nos despojamos de tudo por Cristo, nos despojamos de tudo, da pesca, nos despojamos de tudo por Cristo, e nós não temos nada. Mas uma coisa eu posso te dizer: eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho luxúria, eu não tenho uma carruagem que me leve a Jerusalém toda para pregar essa verdade. Eu não tenho uma casa boa, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe, caridade, fazer caridade, dar uma cesta básica, dar dinheiro para quem está necessitado para comprar um prato de comida, isso aí até um homem que está no fundo do poço faz em sua vida espiritual. Mas eu quero ver isso aqui. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que era que Pedro tinha? A fogueira santa? Corredor do milagre? Sal do mar morto? Macumbaria? Não! O que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda no nome de Jesus Cristo. E aquele homem se levantou. Então é isso que a igreja de hoje tem que ter. A noiva de Jesus Cristo, ela tem o Espírito de Deus nela. Não é o espírito de luxúria, não é o espírito de fama, não é o espírito mulherengo, nem o espírito bilionário, mas é um espírito humilde e simples, que quando fez o Cordeiro de Deus nascer, foi numa manjedoura fétida. Sabe, o próprio Jesus Cristo, para me terminar, disse: privilegiando os animais. As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E vamos ver aqueles que receberam o Espírito de verdade. O que era que eles tinham? Paulo não tinha uma capa. Quando ele escreveu aos Coríntios, se eu não me engano, ele disse: manda trazer minha capa. Ele só tinha uma capa. Demas viu isso. Como é que pode um homem, rapaz, que tem todo esse poder nele, só ter uma capa, não ter roupa? Meu Deus! Aí se apartou de Paulo. Veja, Pedro não tinha nada ali. E hoje, meu irmão, os que dizem ser apóstolo de Jesus, os que dizem ser bispos, os que dizem ser pastores, evangelistas, profetas, são bilionários, são ricos. Sabe, fuja disso. O amor ao dinheiro é a raiz que causa todos os males. Busque o Espírito Santo de Deus para a tua vida, pastor, evangelista, apóstolo, profeta, mestre. Busque o Espírito Santo de Deus para a tua vida, e você vai ver que quando ele chegar, ele vai pousar no teu coração. Se tu tiveres a natureza igualando a dele, você vai ver que você vai ser um com ele. E ele vai tirar todos os desejos carnais de você, vai tirar todas as ambições, vai tirar tudo que na realidade te leva ou te prende, como um imã atrai o ferro nessa terra. Essa é a verdade, essa é a pura palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus, e todos aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus recebem uma parte de Deus, recebem a natureza de Deus, e é tão eterno quanto Deus é eterno.
e leva esse corpo à submissão à palavra. E é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que acontece hoje é que as pessoas querem estar em Cristo com uma mochila cheia de imundície, de adultério, de mentira, de engano, de historinha de carochinha. Querem carregar uma mochila e estar em Cristo cheia de história de teologia, de minhoca de seminário. Não, meu irmão, Deus não precisa disso. Deus precisa de um coração puro, que se coloque em suas mãos para Ele usar e se entregue sem reservas para Ele. Faça isso. Se você quer ser bem sucedido nessa terra, não por luxúria, por ouro, não por dinheiro, por prata, não por casa, por carro bonito, não. Mas se você quiser ser bem sucedido espiritualmente, entregue sua vida a Cristo e deixe Ele te dirigir. Você vai conhecer quem é o Espírito Santo. Você vai saber quem é Cristo, quem é o Deus da Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Busque o Espírito Santo, peça a Ele para a tua vida. O Espírito Santo não habita em vaso imundo, cheio de imundície, de desejos carnais. Ele quer tirar isso de você. Ele quer fazer você se despojar de tudo e aceitá-lo como seu Salvador pessoal e crer que todas as bênçãos redentoras que Ele nos deu através de sua morte é nossa, é tua. Não é preciso você fazer nenhum tipo de penitência, mas é só se chegar diante de Deus. Como Paulo diz, nós agora temos ousadia de entrar no Santo dos Santos e chegar lá e implorar por nossas necessidades. Essa é a verdade. Querido Pai Celestial, dá para essas pessoas do Teu Espírito Santo. Eu quero mais também do Teu Espírito, Senhor. Não há mais lugar para cristão genuíno nessa terra imunda, suja, fédida de pecado. O mundo, Senhor, os ambientes, as atmosferas estão poluídas por demônios. E nós vemos a situação da civilização, da sociedade, da educação, como está, Pai. As igrejas estão cada vez mais se distanciando de Ti, Senhor. Mas vai até aquele que está clamando por uma verdade, que está clamando por algo real da Tua palavra, e te mostra a eles. Entra nesse coração, Pai, e te revela a eles, te revela a ela, e mostra o que a Bíblia é na realidade. Faz isso, meu Pai. Que possamos ser testemunhas de Cristo nessa terra, como Ele disse no livro de Atos, quando Lucas escreveu, e ser-me-ei testemunhas em Jerusalém e até nos confins da terra. É ser testemunha de Cristo, é testemunhar de Cristo, e isso só pode ser feito através do Teu Espírito. Eu quero mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu não consigo mais viver aqui sem o Teu Espírito Santo, vendo todas essas coisas que estão acontecendo, mortes, assassinatos, guerras, um homem matando o outro com um revólver como se estivesse caçando um animal. Oh, meu Deus, pessoas se desentendendo, o dinheiro fala mais alto, a corrupção tomou conta das pessoas. É verdade, Senhor. A corrupção está em todo lugar, poluiu os ambientes. A atmosfera, Senhor, está poluída, a terra está nebulosa, está negra de pecado, de sujeira. Esse é o império de Satanás. Mas o Teu profeta disse, Senhor, no Velho Testamento, no tempo da tarde haverá luz. Então, Senhor, faz com que essas pessoas que assistiram isso venham para a luz, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Porque só podemos ter comunhão com os outros na luz, para que assim o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpe de todo pecado. É na luz que o sangue está,
É na luz que a comunhão dos santos está. Então, Deus, faz isso, meu Pai. Abençoa essas pessoas. Cura elas, Senhor. Se tiver alguém que está me ouvindo nesse momento e tem algum problema de saúde, tem alguma dificuldade, seja financeira, ou problema no lar, com família, com marido, com esposa, com filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, entra nesse lar, entra nessa vida, desfaz essas obras satânicas. Como muitas pessoas pensam que obras satânicas só existem na macumba. Não, mas quando o diabo separa um casal, quando o diabo faz o filho se voltar contra o pai contra o filho, a mãe contra o filho, o marido contra a mulher, isso são obras satânicas, Senhor. Ajuda-nos, ajuda essas pessoas, é o que eu te peço, Pai. E me ajuda a minha filha que está aqui, ajuda o Felipe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe.